ele rege o História Calamitatum. Tá? O que diz 25:19? Quando o Senhor teu Deus te der o descanso de todos os teus inimigos ao teu redor, tá? Então é muito importante nós entendermos. Te der o descanso de todos os inimigos ao teu redor. Ao teu redor. Então, aqui é mencionado clipar. Nós já vamos entender melhor. Tá? Ao teu redor. Ué, por que todos os seus inimigos apenas? Né? Por que os teus inimigos a teu redor? Porque existe um clipar. Nós estamos envoltos em um clipar, que é o clipar do Erevirado. Nós vamos entender isso melhor. Né? Porque nós temos que entender que a Torá ela foi escrita, ela nos foi dada de um nível espiritual elevado. Né? Então, o que nós vimos ontem? Né? O que nós vimos ontem? Nós vimos ontem que a criação ela começa aqui. Ó, tá? A criação ela é totalmente entrelaçada, entanglement, né? Ela é totalmente, tá? Ela desce, só que ela desce, mas ela desce com uma memória, vamos assim chamar, eu não gosto do termo espiritual, mas vamos usar o termo espiritual. Ela desce com a memória espiritual criacional e ela absorve a memória material vivecional, tá? Então, eu vivo, gera uma memória, tá? Essa memória vai, parte fica, parte volta, tá? Então, isso cria um clipar. Então, Moshe, para explicar um mapa como... Hoje é fácil explicar isso daqui, né? Por quê? Porque vocês entram aí no Google, no CERN, né? Colisor de Hadron, vocês vão ter todas as explicações de cada partícula dessa lá. Vocês vão saber o que é entanglement, vocês vão saber o que é tunneling, né? Poxa, hoje a física quântica não nos traz todos os princípios, que nós ainda não sabemos, mas nos trazem princípios que Moshe Rabbeinu não tinha como explicar. Moshe Rabbeinu só tinha como explicar, ali está um camelo, ali está uma vaca, ali está um carvalho, ali está um etrog, né? Moshe Rabbeinu só tinha como explicar as coisas assim, né? Com o que ele tinha na mão. Nós não, né? Eu tenho hoje na mão o CERN. Então a gente usa o CERN. Tá? Moshe Rabbeinu não tinha. Tá? Então, a primeira coisa é o inimigo ao nosso redor. Tá? Então, existe um inimigo que nos envolve. Tá? Então, ao teu redor, na terra que ele te concede para que dela tomardes posse. Tá? Então, qual é a terra que Hashem me concede? Hashem me concede a terra onde eu vou conhecê-lo. Tá? Eu vou conhecer. Não é essa terra daqui. Nós temos esse problema sério, né, com certas palavras. Por exemplo, Estado de Israel. Estado de Israel não é Bnei Israel. Né? Porque lá dentro do Estado de Israel mora um monte de coisa, mora tudo, mora inclusive o Erevirave. Tá? Mas a pessoa associa, né? Eu vou a Israel, né? Vou à Terra Santa. Não. Tá? Você vai lá onde hoje tem um governo de judeus muito bom. O Ben Gurion, por exemplo, não era judeu. Né? Tá? E foi primeiro-ministro lá, etc. Tá? Então, muito bem. Então, a gente tem que entender que a terra que Hashem nos concede é estar em conexão com ele novamente. Tá? Hoje nós estamos separados. Tá? E por que nós estamos separados? Porque tem um inimigo ao nosso redor. Tá? Então, o que nos separa de Hashem? Esse inimigo que está ao nosso redor. Tá? Deverás apagar a memória de Amaleque debaixo do céu. Então, eu tenho que apagar a imagem de Amaleque
aqui de baixo. Não pode ficar uma partícula sequer associada a Amaleque. Tá? Ah, Amaleque, sim. Nós vamos ver. Não te esqueças disso, tá? Então, para que a gente possa nos reconectar ao sagrado, ou seja, de novo estar em estado de Adam, né? Voltar ao estado de Adam, só Adam teve face a face com Hashem, mas ninguém, né? Tá? Adam. Para nós voltarmos a Adam, eu tenho que tirar todo esse clipote que está à minha volta. Então vamos entender essa mecânica, né? Agradecer o Eluf, né? Ele fez as lousas, tá? Eu desenho um garrancho, né? Eu mando tijolo e ele devolve bola de beisebol, tá? Então é muito importante vocês estão tá dando para ver direitinho, tá? Vocês receberam a lousa, né? Vocês receberam a lousa. Então vamos entender Deuteronômio 25 e 19. É crítico isso. É crítico para a nossa vida, para a vida dos nossos filhos, ou seja, para quem está ao nosso redor, tá? Então, somente Adam, primeiro o Kadman, né? Quer dizer, aquilo que Hashem imaginou na sua consciência divina, que nós não temos a menor ideia do que seja, né? Somente Adam é que teve contato com a consciência divina. Porque o que é Adam? É uma imagem especulativa daquilo que Hashem deseja viver, deseja experienciar. Tá? Ok. Então, o Adam Kadman, né, ele é trazido para o mundo inferior, para mundos inferiores. Então, vamos voltar lá ao nosso gráfico aqui, né? Tá? Então, aqui nesse nível está a consciência divina. Tá? Aqui está Adam Kadman. Hashem forma Adam Harishon. Tá? Vamos, inclusive, estudar os títulos. Adam Harishon. Adam Harishon está em um nível já adensado. Por quê? Porque nós somos a única criatura criada que tem o mesmo livre-arbítrio de Hashem Errad. Tá? Ao ponto que nós podemos dizer, Hashem não existe. Tá? Hashem é mau. É um Deus mau. Tá? É um Deus que traz sofrimento, né? Nós podemos falar isso, né? Não devemos, né? Mas podemos, né? Só que para que Adam viesse para o mundo inferior, Hashem teve que criar um clipá. Teve que dar a ele um clipá, uma proteção. Tá? Ele teve que ser protegido. Qual foi a primeira proteção que ele deu? Ele deu uma proteção espiritual da árvore do conhecimento, da sabedoria, do conhecimento. Lá está a sabedoria, mas a árvore é lá da As, né? Lá da As. A árvore do conhecimento não deverás dela experimentar. Ele não disse nunca experimentar. Ele não disse isso. O que está em Bereshit? Lembre-se, todo o Erevirav, ele está no Zohar Bereshit. Então, tudo que a gente estudar estará em Bereshit, tá? Hashem não diz para Adam, você nunca deverá comer. Dessa árvore não comerás, senão morrerás. Tá? Por quê? Porque nós estávamos ali no 6º dia. Então, Hashem pediu que ele não comesse no 6º dia, que esperasse o Shabat para começar uma nova semana. Assim, né? Em termos simbólicos, né? Tá? Aí, o que acontece? Adam
experienciou da árvore no sexto dia. Nós sabemos que Hashem, o homem foi criado às 13 horas, e nós sabemos que Adam transgrediu às 17 horas. Tá? Hashem esteve com ele das 17 às 18, mas não puni-lo, não o puniu. Esperou o Shabat. Tá? Então, o que aconteceu? Essa experiência de Adam no Gan Eden e com a árvore do conhecimento, ele explodiu em Sparks. Tá? Por que ele explodiu em Sparks? Porque ele explodiu em Sparks. Vocês estão vendo? Ele explodiu em todas essas partículas. Tá? Ele explodiu. Ele agora, a consciência divina se apresenta de uma forma multissubatômica, né? Okay? Dessa forma, né? Aí tem o fenômeno que nós vimos. Qual é o fenômeno que nós vimos? Nós vimos que o fóton ele pode colapsar. Ele pode colapsar. Ele colapsa, tá? Então, o que acontece? O que acontece? Ele colapsou e essa energia desse clipar passou a revestir cada spark que era do Adam Harishon original. Por isso que nós dizemos, por isso que nós mostramos, né, sempre essa lousa, né? Então, esse é o Adam que foi colocado no Gan Eden, que foi criado no Gan Eden no sexto dia, às 13 horas. Esse é o Adam das 17 horas. Tá? Esse será o Adam depois que nós recebermos Mashiach e ele retirar os Kelipot que estão à volta de cada spark. Por isso que te der o descanso de todos os teus inimigos na terra, que ele te concede, para dela tomar. Depois que ele tirar todos os inimigos ao teu redor. Tá? Por isso que ele fala redor. Porque o clipar, ele está em volta do nosso spark, e a Sharkel. Tá? Então, eu tenho em mim um spark de Adam Harishon. Cada um de nós tem um spark. Só que esse spark, ele está dentro de um clipar. E esse clipar, ele foi criado nessa situação. Explodiu e o clipar pegou. Né? Então, por isso que nós falamos o quê? Que nós somos Spark Collectors. Tá? Então, na hora que eu rumino e engulo, eu alimento meu spark interno. E eu diminuo esse clipar que está à minha volta. Tá? Isso é muito importante nós entendermos, né? Essa questão, né? Isso é muito importante. Então, vamos para o modelo, né? Que vocês vão entender melhor o modelo, né? Tá? Então, o que nos diz Bereshit? Tá? Bereshit nos diz que antes desse Adam, que a gente acabou de ver, né? Tiveram 974 gerações. Tá? Nós vamos ver isso melhor, né, ao longo do livro. Mas eu preciso dar essa geral, o modelo. Né? A gente tem que ter um modelo mental para poder entender. Né? Tá? Então, essas 974 gerações, elas existiam por quê? Porque Hashem criava um Adam. Hashem dizia para o Adam, você não deve comer, deve
obedecer, cumprir as mitzvot, e o homem não cumpria. O que Hashem fazia? Hashem destruía aquela vanes, né? Destruía aquela geração. Então, não houve um dilúvio, tiveram vários dilúvios, né? Vamos assim dizer. Dilúvio não é necessariamente de água, né? Por exemplo, nós acabamos de ter um dilúvio aí de Covid-19. Agora está vindo, parece que um outro dilúvio, né? Tanto assim, qual é o termo que é usado? Primeira onda, segunda onda, terceira onda, né? Então, a gente fala de dilúvio, mas não necessariamente de água, né? Então, é muito importante nós entendermos o modelo. Existe algo chamado Ein Sof, um sem fim, que na Kabbalah, Ein Sof, muito embora em hebraico se traduza sem fim, né? Ein Sof, né? Sof é fim, né? Ein, não, né? Sem, né? Isento, né? Isento de fim. O cabalista não diz que Hashem é a Ein Sof. Ou ele chama Hashem daquele que não tem princípio, tá? Porque ele sempre existiu, tá? Porque alguma coisa pode ter fim, não ter fim, mas a gente conhecer o princípio, tá? Nós não conhecemos o princípio. Nós partimos do pressuposto que Hashem sempre existiu. Então, o conceito de Ein Sof, o sem fim, é o conceito daquilo que sempre existiu, que nós não conhecemos o princípio, tá? Então, aí eu dividi a palavra infinito, tá? Por quê? Porque Hashem, ele vai então ser chamado de Creator. Ele vai criar algo finito nele em um fenômeno que nós chamamos de Tzimtzum, tá? Ele se contrai, né? Então, esse finito. Tá? E esse finito, ele é totalmente quântico. Tá? Aqui está esse finito. Aqui estão as partículas desse finito, como nós conhecemos hoje. Tá? É incrível, né? Se os irmãos tiverem a curiosidade de estudar os papers, né, do CERN, do Royal Institute, né, vocês vão ficar impressionados com o comportamento de cada partícula dessa. É uma coisa extraordinária, tá? Então, nós sabemos que existe esse infinito, tá? Esse Ein Sof, né? Esse Ein Sof, o objetivo desse Ein Sof é experienciar esse finito dele. Tá? Tá? Isso é muito importante, tá? Então, tudo que o Ein Sof faz, tudo que o Creator faz, passa a não ter fim. Tá? Então, qualquer partícula subatômica que vai ser um elemento da vida de uma Neshama, né? Tá? Então, aí nós temos o nosso outro gráfico, né? Qualquer que seja, né? Aqui em cima, né? Na essência, aqui na essência estão essas partículas. Essas partículas subatômicas estão nessa essência aqui, né? Tá? Então, qualquer partícula dessa subatômica gerada na essência, no Ein Sof, né? Ela não tem fim. É Ein Sof. Porque tudo que o Ein Sof cria é Ein Sof. Ein Sof não consegue criar nada que não seja Ein Sof. Tá? Extraordinário isso, né? Ou seja, os desvios de Neshama são Ein Sof, ficam para sempre. Tá? Então vamos entender, né? Então, dentro dessa ordem, né, tudo que esse infinito tornou finito está em entanglement. Ele está em entanglement.
ele está em entrelaçamento quântico. O irmão não tem como mexer aqui no Quake que não tenha uma influência no gravitino. Não tem. Tudo está em entanglement, tudo. Então, isso é muito importante de nós entendermos para o estudo do Erevirave, porque senão nós não vamos conseguir entender o que está acontecendo com o mundo hoje, né? Tá? Então, o que acontece? Esse finito, ele está em entanglement. Todos nós estamos em entanglement. Tá? Então, a paraxá da semana passada, Yaakov, ele sai de Lavan. E ele vai ao encontro do irmão que está em Zé Edom. Tá? Ok. Então, lá é dito que ele sai da Beit Lavan. O que é Beit Lavan? Beit Lavan é a Casa Branca. Tá? Então, ele retira as 600 mil almas de Bnei Israel da Casa Branca. E ele vai em direção ao quê? À Praça Vermelha. Na realidade, né, se vocês se lembrarem, né, o russo, ele usa aquele chapéu peludo, né? Então a guarda russa que fica ali na Praça Vermelha, né? Ela tem aquele chapéu peludo, tá? E a bandeira e a praça é chamada de Praça Vermelha, tá? Então, o que nós sabemos? Nós sabemos que existe esse movimento, né? Então, quem é Erevirave? Erevirave é tanto Lavan como Esav. Tá? Então, isso para vocês entenderem. Então, esse finito, ele está em entanglement. Como é que esse infinito ele se mantém em entanglement? Se ele cumprir o entanglement. Mas o que é cumprir o entanglement? É cumprir Torá e Mitzvot, tá? Torá e Mitzvot. Agora, o que ocorre? Se eu, né, não cumpro a Torá e as Mitzvot, né, eu faço parte dessas 974 gerações, né, Erevirave, que foram afastadas. O que é Erev? Erev, a gente sabe que na Torá é algo que é sombrio. Tá? Então, já na criação, Vare Erev, Vare Boker, né? Então significa o quê? Significa que essa geração já existia antes do novo dia. Hashem foi criando um mundo novo para ele poder experienciar, mas ele não podia destruir o mundo que ele já havia feito. Por quê? Porque tudo que ele faz é Ensof. Tá? Por isso que na Torá está Vare Erev, Vare Boker. Tá? Então nós podemos ser Boker. Tá? Nós podemos ser a luz. Mas Erev não é escuridão, é final da tarde. Né? É algo que não é bem... assim, bem preciso, né? Algo nublado, né? Tá? Então, aí o que ocorre? Ocorre que é dada ao Erevirave a condição de voltar e aceitar a Torá e as mitzvot, cumprir. Irmãos, não existe condições do mundo inferior se conectar com o mundo superior sem ser através de trabalho físico, mecânico. Tá? Okay? Vamos analisar? Vamos analisar. Tá? Todos os nossos personagens, eles trabalhavam. Tá? Eles foram pegos pelo mundo superior
trabalhando. Tá? Então, Avram Avinu era pastor, Yitzhak abria poços, Yaakov, primeiro ele trabalhou para Lavan, né, como pastor, depois ele pastoreou suas próprias coisas, né? E Yosef trabalhou feito um louco, fazendo silos, né, e etc, né? Elisha foi achado por Eliarro, o quê? Trabalhando a terra, né? Com o arado, com os bois, né? Tá? Então, não existe condições de nós termos um acesso ao mundo superior sem ser através do trabalho físico. Tá? Então, essa questão que a igreja coloca, que o irmão aceita Jesus Cristo e está salvo, que Jesus morreu por mim. Impossível. É impossível alguém salvar alguém. Por quê? Porque a minha Spark, o meu Yasharkel, tem um clipá próprio. Tá? Por isso que é dito, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, de Mitzrayim. Mitzrayim, o que é? Restrição, Kelipá. Tá? Irmão, vocês estão entendendo isso? Eu estou acabando de mostrar o Egito aqui de cada um. Tá? Então, nós estamos dentro do nosso Egito. Então, eu tenho que... Hashem sabe onde é que eu estou, mas eu é que tenho que fazer o trabalho de tirar esse Kelipá, né? Então, vamos ver, né? Tá? O pintinho faz maior força, né? Para sair daquela casca. Isso é muito importante para nós entendermos desde o início, né? Porque senão fica assim um estudo, né? Sem uma meta. Então, agora, se eu cumpro, né? Se eu cumpro a Torá e as mitzvot, né? Eu me torno um sadik. Então, eu posso ter a instrução genômica de ser um sadik, mas eu preciso realizar isso. Como é que eu realizo isso? Com o trabalho, né? Então, Noah trabalhou, 120 anos lá, né? Construindo uma arca. Yosef trabalhou, caramba, como ele trabalhou, né? Tá? Construiu os silos, organizou todo o Egito, nos 7 anos de fartura, preparou para os 7 anos que nós vamos viver, né? Vamos começar os 7 anos em 5783, né? Moshe trabalhou, coitado de Moshe. Moshe trabalhou tanto que entrou em depressão, né? Aharon trabalhou, Aharon passava o tempo inteiro lá fazendo o entanglement entre irmãos. Miriam trabalhou, ela era a mulher da água. Miriam morreu, acabou a água. Tá? Yehoshua trabalhou, caramba. Ele trabalha desde o tempo da época de Moshe, né? Ele é que liderou, ele é que atravessou, ele é que pegou a espada, ele é que liderou, né? Ele é um aluf, né? Tá? Todo mundo aqui tem título, né? Noah, Doratov Sadik, Yosef Hassadik, Moshe Rabbeinu, Aharon HaKohen, Miriam Hassadek, Yehoshua Ahaluf, tá? Pinhas Hassadik, Davi Dameler, Rabi Yeshua, né? Esse eu botei aqui o Rabi, né? Eu admito, né, que Rabi cumpria. Não sei se ele foi um sadik, mas... Tá? Então, o que acontece? Essa experiência do finito, né, ela não deixa de ocorrer. O infinito, no finito, ele mantém uma relação de experienciar através do quê? Dos sadikim. Tá? Então, quando nós ruminamos terças e quintas, engolimos no Shabat, nós não nos tornamos um Yosef Hassadik, mas nós temos experiência
de Sadiquim. Então, nós nos conectamos com